Já está a gravar. Bom dia, mais uma vez muito bom dia e sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar Como Gerir Estrategicamente uma Marca Pessoal. A nossa oradora hoje será a Inês Baltazar. A Inês é especialista em marca pessoal. Peço desculpa por interromper, porque de vez em quando tenho que aceitar aqui as pessoas que estão a entrar na reunião. É especialista em marca pessoal e é mentora, formadora e palestrante em vários eventos. A Inês, ao longo dos seus anos, já conseguiu impactar mais de 500 clientes em várias áreas, falando de marca pessoal. O nosso webinar hoje, o tema é como gerir uma marca pessoal e vou passar a palavra aqui à Inês. Eu vou só para quem entrou agora, qualquer questão que tenham, podem levantar a mão ou colocar a questão aqui no chat que eu depois aviso a Inês, está bem? Pedi a todos para estarem com os microfones desligados para não termos interferências, porque o webinar está a ser gravado. O mesmo será disponibilizado depois na nossa plataforma de YouTube, mais ou menos, sensivelmente dentro de 2 meses fica aberto a toda a comunidade. Está bem? Obrigada e vamos começar então aqui. Inês, passo a palavra. Muito obrigada, Carla, e a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Espero que a próxima hora seja de muito valor acrescentado aqui para quem está aqui presente, por isso obrigada também pelo vosso tempo e obrigada à PPM também pela oportunidade de partilhar o tema que eu mais gosto de falar, que é sobre marca pessoal. Então, vamos lá dar início ao nosso webinar. E, como tudo na vida, né, tudo tem um início e este webinar não é exceção. Portanto, é por lá que vamos começar, é pelo nosso início. Então, antes de mais, quem é que eu sou? E ainda que a Carla já tenha feito aqui uma breve introdução, eu também não me vou alongar muito mais, mas quero só aqui dar um contexto de quem é que eu sou. Então, Inês Baltazar, portanto, já deu para ver também o nome. Sou casada, sou dona de 3 gatos, a Camila, o Gaspar e o Belchior. E o Belchior veio juntar-se aqui à família dos 3 Reis Magos, uma vez que eu já era Baltazar. Portanto, temos depois a nossa Camila, que é a dama lá de casa. Considero-me uma pessoa resiliente e determinada, muito apaixonada por desenvolvimento pessoal e hoje também vou falar aqui um pouco disso, porque é na base do desenvolvimento pessoal que eu trabalho com a marca pessoal. Sou empreendedora há cerca de 4 anos, neste momento sou sócia e diretora de produto na Contexto Oportuno, uma empresa que tenho junto com o meu marido, que já existia, eu este ano juntei-me como sócia, e com estas responsabilidades também enquanto direção de produto de toda a estrutura, do ecossistema de marcas que nós temos integrado na empresa, e sou também aqui alguém focado, não é, na desconstrução do conceito de marca pessoal. Eu vejo muitas pessoas, muitos colegas de área a falarem sobre marca pessoal, cada um com a sua forma e perspectiva de trabalhar neste âmbito. Eu acabo por trazer aqui mais a parte holística e mais de desenvolvimento pessoal e é também sobre isso que vamos falar aqui hoje. Além disso, como a Carla também tinha referido, já atendi mais de 500 clientes, nomeadamente na área pessoal, na área de marca pessoal. Mais de 40 nichos de mercado analisados, o que me dá muito gosto também para, efetivamente, aqui poder contactar com áreas de mercado muito diferentes. E depois, mais de 100 produtos e serviços criados, quer sejam sozinhos, aliás, a nível sozinha, como também em parceria com outras marcas e, nomeadamente, clientes também. Então, o que é que eu acredito que faz a diferença na marca pessoal? E é nessa perspectiva também que eu trabalho, que é com uma visão menos comercial e mais holística. Para mim, dizer que a marca pessoal é importante porque se tivermos uma marca pessoal nas redes sociais muito ativa, temos mais seguidores que a nossa marca comercial, isso para mim é muito insuficiente, tendo em conta todo o potencial da nossa marca pessoal. E também defendo uma premissa que é sermos o nosso maior ativo. Não são as nossas marcas comerciais, não são os projetos que nós fundamos, não são as associações que nós criamos, mas sim nós. Nós somos o nosso maior ativo e vamos falar então sobre isso aqui ao longo desta próxima hora. Como a Carla referenciou, e já tínhamos também articulado isto entre as duas, alguma questão, algum comentário que vocês tenham durante este webinar, podem levantar a mão ou simplesmente deixar nos comentários e nós vamos estando aqui atentas a monitorizar aqui toda a intervenção. Bom, agora é a minha vez de saber quem é que eu tenho a bordo nesta sessão. Também já agora, já que me apresentei, também gostava muito de saber do vosso lado quem é que vocês são. Portanto, os nomes eu consigo ver aqui.
mas gostava efetivamente de saber qual é que é a vossa situação profissional, se trabalham por conta própria, se trabalham por conta de outra, em que área de mercado. Então, e alguma curiosidade que vocês gostem de partilhar sobre vocês, vão deixando aqui nos comentários, está bem? Deixem-me também dizer uma coisa, que é, às vezes associa-se muito a marca pessoal aos empreendedores, não é? E é esta a importância da marca pessoal só para quem tem um negócio próprio, e isto é um grande erro que eu vejo acontecer, porque efetivamente todas nós temos uma marca pessoal, independentemente da nossa situação profissional. Portanto, mesmo que nós possamos ser aqui colaboradores e trabalhadores por conta de outra, não é por isso que tem menos valor aqui a nossa marca pessoal. Pelo contrário, somos todos aqui muito, devemos, aliás, ser muito ativos e ativas com a construção da nossa marca pessoal, independentemente da situação profissional que temos. Bom, enquanto eu vou, depois também vendo aqui os vossos comentários e as vossas apresentações, vou adiantar-me aqui com alguns dos tópicos que nós vamos abordar. Então, isto é quase como um trailer, não é? O que é que vocês vão ver aqui neste filme da próxima hora? Então, primeiro ponto, afinal, o que é uma marca pessoal? Portanto, vamos desconstruir aqui de uma forma breve aqui o nosso conceito de marca pessoal. Depois, marca pessoal versus marca corporativa, ou seja, quais é que são aqui as diferenças entre uma e outra, de uma forma também muito prática. A importância do autoconhecimento, lá está, já falei aqui, já dei um spoiler que eu trabalhava muito no âmbito do desenvolvimento pessoal dentro da marca pessoal, portanto o autoconhecimento é aqui a base para tudo. As componentes principais do autodesenvolvimento e, por fim, como desenvolver um ecossistema de marca pessoal, ok? Então, efetivamente, eu trabalho muito o ecossistema da marca pessoal e não olharmos para uma parte isolada, nomeadamente redes sociais, não é? Fala-se muito da marca pessoal, muito ligada às redes sociais, e eu gostava de vos trazer aqui uma visão mais ampla para começarmos aqui a alargar horizontes com a nossa marca pessoal. E temos um bónus no final, portanto, fiquem até ao fim, porque isto, além de valer a pena com o conteúdo, já estou aqui a criar uma expectativa, isto vai valer a pena porque depois tem um bónus no final. Ora bem, e agora, já vos pedi apresentações, agora vou fazer aqui uma pergunta, não é? Muito desafiante, não é? Eu não gosto da palavra difícil, gosto de trocar por desafiante. Que é, quantas pessoas já se cruzaram contigo ao longo da tua vida? Vou fazer aqui um parênteses, espero que ninguém me leve a mal por tratar por tu, é uma forma que eu gosto logo que me tratem por tu e gosto de tratar por tu, também para colocarmos logo aqui uma proximidade também maior, por isso espero que ninguém me leve a mal, ok? E portanto, quantas pessoas já se cruzaram contigo ao longo da tua vida? Digam um número, tá? Vão falando aí nos comentários. E eu sei que é uma pergunta desafiante. Ok, portanto também vou vendo aqui as apresentações, boa. Estão aqui a chegar. Sim. Ora bem, Cat, peço desculpa, mas aparece-se identificado. A minha marca pessoal é Matemática das Palavras, criada para albergar o que escrevo. Boa. Ana Golão, empreendedora há 8 anos, co-criei e fundei um projeto artístico em 2015 e faz a gestão de artistas do projeto e dá conta de todos os aspectos fundamentais para se ter um negócio fundamental. Helena Gomes, bom dia, trabalho na Pitmax, na área da comunicação. A Pitmax é fábrica de alimento para cães e gatos. Inês. Ok, olha, boa. Temos que falar, Helena. A Helena diz que pode enviar amostras para os gatinhos da Inês e para quem tiver, pizza. Ok, boa. Obrigada, Helena. Peço desculpa, e Tesânia Forte, espero estar a dizer bem o nome, colocou-me aqui um 39.567. Deve ser já, eu acredito que é já aqui com o número das pessoas, o desafio que eu já tinha colocado. Muito bem. Okay, a Rita Pinto, sou marketeer de profissão e paixão, sou mãe e do Porto, boa. Okay. Angélica Rogério, sou formadora de design e marketing digital, trabalha por conta própria, trabalha também com vários clientes nas referidas áreas. E a Marta Tavares, área de parcerias, boa. Ok, portanto, eu julgo que apenas uma pessoa referiu aqui o número e eu vou aqui pegar aqui no mote que é provavelmente é porque é mesmo desafiante a pergunta, não é? Pensarmos quantas pessoas já se cruzaram ao longo da nossa vida. 100 mil, diz aqui a Rita. Ok. Boa. Então, obrigada, Carla, e também pela ajuda aqui a fazer o enquadramento das apresentações. Boa. Muito bem.
realmente é uma pergunta muito desafiante no sentido de pensarmos quantas pessoas, não é? A quantidade de pessoas que já se cruzaram na nossa vida e aqui é mesmo cruzar, ou seja, podem não ser pessoas até que nós tenhamos aqui uma relação próxima, é mesmo a nível muito, muito geral, podem ser pessoas de serviços que nós vamos, não é? Por exemplo, um cabeleireiro, um supermercado, um restaurante, enfim, então temos aqui uma panóplia de opções e torna a pergunta realmente muito, não é? Do género, ok, e agora que número é que eu vou dizer? Este número, por mais irrealista que seja, imaginem, 100 mil, não é? Que era aqui o número que nós tínhamos. Isto parece depois os famosos passatempos, não é? 300, batemos palmas, 600, não é? Mas não é por aí que vamos. Então, este número está relacionado com a quantidade de marcas pessoais que já conhecemos e que ou seja, que já conhecemos outrora e que conhecemos atualmente. Portanto, todas as pessoas que já se cruzaram na nossa vida. Por isso é que é um número que nós nunca vamos conseguir precisar. É impossível, não é? A menos que alguém tenha um bloco, não é? A apontar este número, que parece a mim quase impossível que isto aconteça. Mas vou deixar em aberto, não há impossíveis também. Então, não duvides por um segundo quando te digo que já tens uma marca pessoal desde o dia em que nasces. Uma coisa que me deixa sempre aqui a remoer, e vou confidenciar-vos, aliás, é quando vejo conteúdo que dizem, ok, como criar uma marca pessoal? Não, marca pessoal não se cria, não é? Nós já temos uma marca desde o dia em que nós nascemos. Então, por mais inconsciente que isto seja, e obviamente que nós passamos pela fase em que somos bebés, depois crianças, adolescentes e por aí vai, claro que nós não temos a mínima noção do impacto que nós temos na vida de outras pessoas, não é? Como é que uma criança tem noção do impacto que tem na vida da sua família, por exemplo, não é? Isto é uma coisa muito inconsciente, nós não temos este impacto desde crianças, mas quando chegamos à idade adulta, e agora com o impulso também aqui do empreendedorismo, não é? E do meio digital, isso é mim. Ficaste sem som. Quer dizer, e portanto, aqui este impulso do empreendedorismo e nomeadamente aqui do meio digital, obviamente que também nos despertou aqui para esta importância de trabalharmos a nossa marca pessoal. No entanto, nós temos mesmo que abrir aqui os nossos horizontes e perceber que toda a gente já tem a sua marca pessoal, quer trabalhe estrategicamente ou não. E o mote do nosso webinar é como gerir uma marca estrategicamente, não é? Mas há uma altura da nossa vida em que isto, obviamente, que não é feito. Então, potenciar a nossa marca pessoal está nas nossas mãos, apenas e somente nas nossas mãos. E a nossa marca pessoal é o ativo que mais valor gera ao legado que nós queremos deixar, ok? Então, se nós falamos aqui em marca pessoal, faz todo o sentido também falarmos em legado, portanto, a construção aqui de um legado, tendo em conta aquilo que nós queremos deixar um dia que já não estejamos aqui, que há de ser por muitos e bons anos, não é? Inês, o teu som? Ui. Porque tenho aqui participantes a desativar o som, por isso não sei como é que isto está aqui a influenciar, mas ok, vamos prosseguir. Eu estou aqui atenta que eu consiga ativá-lo logo. Então, a nossa marca pessoal é o ativo que mais valor gera ao legado que queremos deixar, por isso trabalhar a nossa marca pessoal de uma forma estratégica é efetivamente aquilo que nós devemos fazer diariamente. Então, porquê que o mundo da marca pessoal é tão fascinante, não é? E porquê que hoje em dia se fala tanto em marca pessoal? Porque, de facto, há aqui um boom, não é? Hoje em dia fala-se muito mais do que há uns anos atrás. Então, é fascinante, primeiro, porque uma marca pessoal não se cria, como já referi há pouco. Temos identidade desde o nosso primeiro dia de vida. Portanto, ninguém cria uma marca pessoal. Nós simplesmente vamos desenvolvendo e lapidando ao longo do tempo. Uma marca pessoal não se replica. Então, ninguém tem a nossa história, a nossa personalidade, os nossos diferenciais. Então, o que é que nos, no fundo, aqui assemelha uns aos outros? É efetivamente particularidades de experiências que nós já vivemos, de características que nós temos e vamos nos encontrando ao longo do caminho e vamos tendo aqui pessoas que há uma relação maior, não é? Há uma proximidade maior porque temos pontos em comum e até aí está tudo certo. Mas ninguém tem uma marca pessoal igual à de ninguém. É? Então, a marca pessoal em si não se replica. E a melhor estratégia é, efetivamente, nós potenciarmos os nossos diferenciais. Então, uma coisa muito importante.
Muitas vezes as pessoas focam-se nos seus pontos fracos. E vou pôr aqui fracos entre aspas, porque eu não gosto de dizer pontos fracos, mas sim pontos a melhorar, ok? Então, nós temos pontos a melhorar e temos pontos fortes, ok? E qual é que é aqui para mim um erro, não é? Para mim, é a minha perspectiva. É que quando nós focamos nos pontos a melhorar e desfocamos dos nossos pontos fortes, nós estamos aqui a perder uma oportunidade de aqueles pontos que nós já consideramos e que já são fortes para nós, nomeadamente, por exemplo, tenho jeito, talento para comunicar. Então, se eu treinar este jeito e este talento que eu tenho, eu vou ficar ainda melhor. Ok? Então, vamos imaginar que eu não desenvolvo tão bem a parte de escrita. Tenho mais dificuldades em escrever. Então, por que é que eu vou estar a insistir nisso quando eu posso melhorar a minha parte de comunicação oral para gravar melhores vídeos? Ok? Então, se nós focarmos mais rapidamente nos pontos que nós já temos como fortes, esses pontos fortes vão ficar ainda melhores. O que não quer dizer que nós não devemos melhorar alguns pontos. E se não somos tão bons em alguma coisa, podermos aqui melhorar esses mesmos pontos. Mas focar essencialmente naqueles pontos que já são mais inatos para nós. Ok? Por outro lado, a marca pessoal não se replica e há uma coisa que toda a gente tem que é única. Aliás, há estudos que falam sobre isto, que é a nossa voz. Por mais parecida que seja, às vezes reconhecemos uma voz que é parecida com alguém que nós também conhecemos, mas a voz em si não é igual. Então há estudos mesmo, e se vocês tiverem curiosidade, depois podem pesquisar, há estudos que provam que a voz tem particularidades únicas. Por isso, em todo o caso, podemos usar aqui a nossa voz, literal, como algo muito diferenciador. Há pessoas que não gostam da sua voz, não é? Às vezes ouvimos um áudio que gravamos e, ai meu Deus, sou eu. Como assim sou eu? Nem parece a minha voz. Porque, de facto, a voz que nós ouvimos, a voz que eu estou a ouvir de mim neste momento, não é a voz que vocês estão a ouvir. Ok? E isto acontece com toda a gente. Não pensem que é algo que se passa de errado com vocês, não. Isto acontece com toda a gente. Tem a ver com os ecos que nós fazemos no cérebro. E uma marca pessoal não se delega. Somos 100% responsáveis pela nossa reputação. O que é que acontece muitas vezes? Nós construímos aqui uma equipa, por exemplo, eu tenho pessoas a trabalhar comigo na minha marca pessoal, no trabalho que eu desenvolvo na minha marca pessoal, mas eu não delego a minha marca pessoal a ninguém. Ninguém consegue ninguém consegue trabalhar a minha marca pessoal da forma como eu trabalho, ok? Porquê? Porque efetivamente a reputação é minha, portanto, por mais que eu tenha aqui pessoas a ajudar-me a construir o trabalho, a desenvolver o trabalho e em algumas áreas específicas, a reputação é minha e, portanto, a responsável por isso também sou eu. Então, fazendo aqui um balanço entre marca e pessoal, porque acaba por ser um conceito único, mas são duas palavras. Então, vamos desconstruir aqui cada uma destas palavras. E eu recorri ao dicionário de forma a poder trazer aqui um significado mais direto. E, portanto, o que é que significa marca? Significa ato ou efeito de marcar. É um sinal num objeto para o fazer reconhecer, vemos isso, não é? Por exemplo, se virmos aquele certo, não é? Aquele visto da Nike, já sabemos que é o símbolo da Nike, portanto é a marca, imagem de marca. Uma impressão ou uma sensação deixada por alguma experiência, é a marca que nos é deixada. No âmbito pessoal, não é? Portanto, aqui pegando na palavra pessoal, tem a ver com o quê? É relativo a uma pessoa, naturalmente, que é próprio de cada pessoa, é algo confidencial, individual, particular. Eu diria ainda que é único, é pessoal, é único, é diferenciador, ok? Então, marca pessoal resulta de um processo de dentro para fora. Voltando aqui à parte da infância, da adolescência, dos primeiros anos da nossa vida, reparem, de facto, nós crescemos com uma ideia sobre nós que ela, na verdade, não é a ideia que nós temos sobre nós, mas sim a ideia que os outros trazem até nós. Porque nós crescemos a ouvir os nossos pais a dizer tu és teimosa, tu és linda, tu és chata, tu és isto, tu és aquilo, não é? Portanto, os nossos pais, familiares, depois temos aqui os educadores de infância, temos os professores, enfim, temos aqui uma rede toda, né? Os amigos dos nossos pais, enfim. Então, nós temos aqui a opinião e a perspectiva das outras pessoas em relação a nós. Então, reparem, este processo, na verdade, já começa mal.
porque nós crescemos a achar coisas sobre nós que depois chegamos à idade adulta e isso também revela muitas vezes em crenças que nós temos, em padrões que nós reproduzimos. Porquê? Porque são o efeito que nós trazemos efetivamente daquilo que nos é deixado nos nossos primeiros anos de vida. E depois chegamos à idade adulta e percebemos que há coisas que realmente até são verdade, há outras que não são assim tão verdade e temos que as desconstruir. Então, começa no processo da forma como eu olho para mim, ok? Por isso é que é um processo de dentro para fora. Portanto, eu primeiro tenho que olhar para mim e perceber exatamente aquilo que eu vejo, e vocês podem depois fazer até uma análise SWOT. Nós em marketing usamos muito esta ferramenta, não é? Para analisar projetos e marcas comerciais, mas uma análise SWOT para nós também é muito importante. Por isso, vocês podem fazer efetivamente aqui uma análise, nomeadamente no campo interno. Ok, quais é que são os meus pontos fortes e quais é que são os meus pontos a melhorar? Ok? Então vamos imaginar, olha, um ponto a melhorar é eu ser indisciplinada, ok? Vamos imaginar. Sou indisciplinada, não consigo cumprir a minha rotina, nem consigo ter rotinas, enfim. Eu preciso melhorar isto porque isso vai ajudar-me neste ponto forte. Por exemplo, ok, eu considero uma pessoa determinada, mas eu sei que se eu for mais disciplinada comigo própria e com a minha rotina, eu vou conseguir ser mais determinada. Ok? Então, tem tudo a ver com a forma como eu olho para mim e o que é que eu posso então reter para melhorar. Depois, como é que eu olho para os outros, não é? E eu costumo dizer que todas as pessoas que aparecem na nossa vida servem de espelhos para aquilo que nós temos que trabalhar em nós. E para aquilo que nós já apreciamos em nós, não é? Sempre que eu valorizo uma atitude de outra pessoa, eu valorizo porquê? Porque provavelmente eu faria algo assim. Não é? Então, da mesma forma que quando eu fico triste ou desiludida com a atitude de alguém, provavelmente é porque eu faria de outra forma ou eu acredito que a atitude devia ser outra. Então, as pessoas aparecem na nossa vida como espelhos e nós temos mesmo de os aproveitar. Não é aproveitarmos as pessoas, não é isso que eu quero aqui dizer, ok? Mas é aproveitar a presença das pessoas na nossa vida para trabalharmos aquilo que precisamos de trabalhar em nós e podermos também levar até aos outros aquilo que nós temos que levar. Porque reparem, da mesma forma que os outros são espelhos para nós também somos espelhos para as outras pessoas. Ok? Então, quando alguém diz assim, essa tua maneira de ser irrita-me. Não, não é a minha maneira de ser. É a maneira de ser da pessoa que irrita e eu estou a servir como espelho. Ok? E isto acaba em quê? Na forma como os outros também olham para mim. Então, aquilo que eu levo para os outros é aquilo que eu também vou trazer para mim. Então, é como é que os outros olham para mim. E hoje em dia falamos muito sobre marca pessoal, não é? E acredito aqui que quem teve interesse em vir a este webinar é porque tem interesse no tema, não é? É porque se fala cada vez mais no tema. Então, será que marca pessoal uma tendência ou será uma pertinência falar nisto? O que é que vocês acham? Escrevam aí nos comentários. Podem só dizer tendência ou pertinência. O que é que vos parece? Vou dar um compasso de espera. É que eu não disse logo de início, não é? Mas eu faço muitas perguntas. Eu não disse na minha biografia, mas eu sou muito curiosa. Então, o meu dia a dia é fazer perguntas a clientes, a quem trabalha comigo, enfim, na vida pessoal também faço muitas perguntas. Ok, pertinência, as duas coisas, pertinência, os dois. Ok, ok, boa. Bom, no fundo, uma coisa leva à outra, não é? Acaba, ou seja, o facto de se ter tornado quase aqui uma tendência também nos leva aqui muito à pertinência do próprio tema. Então, nós temos acesso a notícias diárias sobre marcas corporativas desde sempre, não é? De há muitos anos para cá, não é? Aliás, o branding, que é o termo em inglês que nós usamos, não é? O branding é a ação contínua de trabalhar uma marca e, portanto, nós temos acesso a notícias há muitos anos mesmo, sobre aquilo que acontece no mundo e nas marcas portuguesas, estrangeiras, enfim. Mas porquê é que o foco nos últimos tempos está tão presente nas marcas pessoais? Não é? Hoje em dia, se nós abrirmos aqui a parte no Google, não é? A vertente das notícias ou nos jornais, etc., já é muito mais frequente nós vermos notícias sobre marcas pessoais, ok? Por causa das redes sociais, aqui a Filipa, sim, as redes sociais também acabam por acelerar bastante esse processo. E de facto há aqui um grande boom, não é? Já usamos aqui esta palavra, não é? O boom que há sobre aqui o impacto das marcas pessoais hoje em dia.
Isto acontece por um motivo muito, muito interessante, que é a diferenciação necessária nas marcas corporativas começou a ser cada vez mais gritante. Então, reparem, já não são só as marcas corporativas que têm que se distinguir entre si. São as marcas pessoais que compõem as marcas corporativas que também precisam de se distinguir. Porquê? Porque toda a gente que faz parte de uma estrutura impacta a visão daquela estrutura. Se eu for a uma loja, de sítio qualquer, e for mal atendida por um colaborador, reparem, eu não me vou lembrar da pessoa, eu vou lembrar-me daquela marca. Eu vou dizer, eu fui mal atendida naquele restaurante, não é? É o restaurante X. Eu posso não saber o nome da pessoa, posso já não me lembrar como é que ela estava vestida, posso não saber nada disso, não me lembrar, mas eu vou me lembrar do nome do restaurante. Quem diz o restaurante, diz o hotel, diz uma loja comercial, o que quer que seja. Diz até mesmo o atendimento digital, ou online, no caso, ok? Diz os serviços públicos, os serviços privados, enfim, tudo. E fala-se no mau atendimento, mas o contrário também acontece, não é? Ou seja, se eu me lembrar efetivamente de uma instituição e for bem atendida, bem recebida, eu vou-me lembrar naturalmente da pessoa, mas vou lembrar-me que foi naquela instituição, foi naquele espaço, ok? Então reparem, as marcas corporativas hoje em dia têm é quase como um trabalho dobrado. Porquê? Porque primeiro precisam mesmo de trabalhar muito bem com a equipa, não é? Efetivamente, e com as marcas pessoais da sua própria equipa, e depois levar isto para fora para o cliente. E, na verdade, uma marca corporativa por si só não diz nada. Porquê? Reparem, as estratégias das marcas corporativas são pensadas por pessoas. Uma marca corporativa não pensa por si própria, não é? É tudo feito por pessoas. Os objetivos das marcas corporativas são mapeados por pessoas. As ofertas das marcas corporativas são criadas por pessoas, não é? Porquê? Porque uma marca corporativa também não vai criar um produto sozinho, não. É preciso pessoas para pensar nisto. Os atendimentos das marcas corporativas são feitos por pessoas. Reparem, até as automatizações são desenvolvidas por quem? Por pessoas, não é? Portanto, há sempre um ser humano envolvido. As pesquisas de mercado das marcas corporativas são desenvolvidas por pessoas e os desafios das marcas corporativas também são solucionados por pessoas. Então, há pessoas em todo lado, não é? E as marcas são feitas de pessoas e para pessoas. E é um velho clichê que nós ouvimos, não é? Mas é um clichê e é mesmo clichê porque ele é verdadeiro, não é? Então, de facto, as marcas começam elas são idealizadas por pessoas e elas são levadas para a frente por pessoas. E cada uma com a sua marca pessoal. Lembrem-se daquilo que eu referi logo ao início, que é todas as pessoas têm a sua marca pessoal. Então, nas marcas corporativas é a mesma coisa, ok? Independentemente da quantidade de pessoas que faz parte daquela organização. E todas crescem através de um trabalho profundo de autoconhecimento. E eu referi logo também que nós íamos falar aqui sobre o autoconhecimento, portanto vamos aqui agora mergulhar neste âmbito, está bem? E outra pergunta, não é? Já não fazia perguntas há 5 minutos, portanto agora vou voltar a fazer uma pergunta, que é, de 1 a 10, sendo 1 muito baixo e 10 excepcional, como é que avalias o conhecimento que tens sobre ti? Digam aí, de 1 a 10 nos comentários. Portanto, vou abrir aqui novamente, ver mensagens aqui a vir, ok? Marca só uma forma de diferenciação, conhecimento de cada um, é um destaque de concorrência. Boa, diz aqui a Fernanda, bom input. Ok. Chats. Sim, boa. Portanto, de 1 a 10, não é? Como é que vocês avaliam o vosso autoconhecimento? Boa. Temos aqui umas avaliações altas. Boa. Ok. Eu outro dia fiz esta pergunta na certificação em gestão de marca pessoal que dei no início do mês e também trouxe esta pergunta para as participantes e tive uma participante que me disse, olha, eu vou avaliar em 5 porque eu vejo que estou a meio do caminho. Então, o 5, como está ali no meio, eu achei aqui muita. A resposta dela foi super interessante e as colegas ficaram, realmente, não tinha pensado nisso. Então, ela disse: eu tenho muito conhecimento sobre mim, mas eu não vou dar mais do que 5 porque eu sinto que estou a meio do caminho e sei que vou estar sempre no meio do caminho, por mais conhecimento que vá adquirindo. Então, achei muito interessante. Olha, a Fernanda diz aqui 5,5. Pronto. Boa, boa. Ok. Muito bem.
Estão a ver, as perguntas que eu faço, elas são muito objetivas também, por isso não temos que complicar, não é? Ok. Então, autoconhecimento. Desta vez não fui ao dicionário, mas fui ao meu dicionário da minha cabeça e tentar perceber, ok, como é que nós podemos definir aqui o autoconhecimento? Ora bem, é a arte de nos tornarmos especialistas em nós próprios, não é? De facto, eu considero uma arte, não é? Porque termos autoconhecimento naquilo que nós somos, do que é um limite para nós, não é? De saber quais é que são os nossos limites, de saber como é que nós nos comportamentamos comportamos, aliás, e como é que nós atuamos em determinadas situações da nossa vida, pessoais, profissionais, familiares, etc. Quando nós sabemos isto, os nossos valores inegociáveis também, não é? Nós não vamos falar aqui sobre valores, mas essa parte também é super importante. As crenças que nós temos que desconstruir. Então, quanto mais conhecimento nós temos sobre isto, mais eu vou conseguir também entender sobre mim e sobre o outro, não é? Porque vou também tirar aqui a capa do julgamento e em vez de atacar o outro, vou conseguir também relacionar melhor. E depois, quando nós trazemos isto para a gestão estratégica de marca pessoal, é a mesma coisa. Porquê? Porque a gestão estratégica vai implicar naturalmente objetivos, ações, e quanto mais eu consigo conhecer a pessoa que eu sou, mais eu consigo também gerir esses mesmos objetivos, essas mesmas ações. Ok? Então, esta jornada do autoconhecimento não é sobre alcançar a perfeição. Aqui ninguém está para ficar perfeito ou perfeita, porque muito honestamente, não considero que a perfeição exista, não é? O que é a perfeição? É um conceito muito relativo. Então, a jornada do autoconhecimento vai nos ajudar a conquistar a consciência de quem é que nós somos, porque é que agimos de determinada forma e como podemos superar-nos. E as ferramentas de autoconhecimento também nos ajudam muito neste âmbito. E as ferramentas de autoconhecimento são inúmeras, ok? Há umas que são mais holísticas, há outras que são mais racionais. Então, vocês podem depois também mergulhar muito sobre isso e até mesmo, se entretanto quiserem, eu vou deixar no final os meus contactos. E se eventualmente depois quiserem enviar uma mensagem ou um e-mail com algumas sugestões que eu possa indicar de ferramentas de autoconhecimento, também vos posso disponibilizar isso de muito bom gosto, porque efetivamente sei que as ferramentas de autoconhecimento são ferramentas-chave para nos ajudar também aqui a abrir caminho de quem é que nós somos. E, portanto, essa jornada efetivamente é sobre evolução contínua. Ok? Às vezes, e fala-se, não é, muito aqui no alcançar a nossa melhor versão. Eu gosto de pensar que a melhor versão é muito em linha com aquilo que eu posso ser de melhor no momento, com as ferramentas que eu tenho. Ou seja, nesta fase da minha vida, com as ferramentas que eu tenho, será que eu estou a ser a melhor versão que eu consigo ser? Será que eu estou a ser a melhor versão que eu posso ser? Okay? E esta consciência ajuda-me muito aqui sempre a pensar, isto não está bom, isto não está suficiente, claro que sim, nós podemos sempre melhorar, mas em vez de pensarmos já em quem é que eu quero ser, pensar, ok, será que com aquilo que eu tenho neste momento eu estou a ser o melhor que eu consigo, ok? E vou-vos explicar até porquê. Porque durante algum tempo eu privava-me muitas vezes de reagir e de agir conforme eu sentia que devia fazer e como eu gostaria de o fazer, porque eu estava sempre a pensar, não, a versão que eu quero ser não vai fazer isto, a versão que eu quero ser não pensa desta forma. E então, neste processo de quem é que eu quero ser, eu afastava-me da minha essência. Então eu comecei, eu tomei a consciência de que aquele processo não me estava a ajudar. Eu estava sempre a pensar, não, quem é que eu quero ser? Quem é que eu quero ser? Certo, mas quem é que eu sou neste momento? Será que eu estou mesmo a ser o melhor que eu consigo neste momento? Então essa tomada de consciência também me ajudou aqui a voltar ao meu lugar. Quanto mais quisermos saber de nós, menos vamos querer saber do outro. Não no sentido de, ok, eu não preciso de ninguém nesta vida, não quero saber das emoções das outras pessoas, se magoar alguém não quero saber, não é nada disso, ok? Mas quanto mais eu me foco em mim e no meu processo, menos eu vou querer saber do processo do outro, no sentido em que, se calhar, isto não vai acrescentar. Então, reparem, se toda a gente mergulhar em si, reparem o impacto positivo que isto vai ter depois num círculo de pessoas, não é? Então, quanto mais eu mergulho em mim, menos eu vou pensar, o que é que os outros vão achar?
Ai, se eu gravar agora um vídeo e publicar nas redes sociais, será que as pessoas vão gozar comigo? Se eu fizer isto, será que a outra pessoa se vai importar? Então, reparem, quanto mais eu focar no meu processo, menos eu vou estar a pensar no ruído externo. Até porque eu não controlo esse ruído, não é? Eu não controlo o outro, eu controlo a mim aquilo que eu faço. E às vezes, quanto mais nós pensamos nos outros, mais comparamos, mais inspiramos, não é? Então, muitas vezes nós pensamos nos outros porque estamos simplesmente a comparar-nos, não é? Simplesmente nisto. É uma jornada contínua. E quanto mais nós mergulhamos nessa comparação, menos conseguimos ver com clareza. Não há clareza na comparação, ponto. É porque lá está, mais uma vez, não há ninguém igual a ninguém. Então, sempre que eu me comparo ao outro, eu já saio a perder, porque ninguém se compara para ganhar nada. Tá? Eu não me comparo ao outro para me achar melhor. Não, é sempre para piorar. Eu comparo-me ao outro porque eu acho que ainda não tenho isto. Ah, mas aquele já está ali, eu ainda estou aqui. Reparem, não podemos comparar o palco do outro com os nossos bastidores. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Que ninguém conhece os bastidores de ninguém. Não é? Nós só sabemos aquilo que os outros nos querem mostrar. É a mesma coisa, eu consigo mostrar-vos neste momento aqui uma tela quase atrás de mim. Vocês não estão a ver a sala onde eu estou, não é? Então reparem, de nada adianta dizer, eu gostava de ter era um fundo como o da Inês. Até porque não é nada de especial, na verdade. Portanto, não, também acho que não vou pensar isso. Mas reparem, em vez de estarmos a pensar, eu gostava de ter um fundo assim, não. Reparem, vocês não estão a ver mais nada. Por isso, nós só conseguimos ver um palco e não os bastidores. Então, onde nós temos de colocar a nossa energia é esta a pergunta, ou seja, onde é que eu quero colocar a minha energia? Na comparação ou na inspiração? Ou seja, olhar para o outro para me comparar ou para me inspirar. Ok, aquela pessoa alcançou este marco na vida dela. Olha, eu também gostava de alcançar este marco. Então, o que é que ela fez que eu posso também fazer? Como é que eu me posso inspirar neste caminho? Okay? Porque quando nos comparamos, saímos a perder. Já falei sobre isso, não é? Quando nos inspiramos, saímos a ganhar. Porque reparem, quando nos inspiramos em alguém, nós já saímos com uma perspectiva positiva, que é, ok, eu inspiro-me no percurso desta pessoa e eu ambiciono algo assim para mim. Não exatamente da mesma forma, porque lá está, ninguém tem um percurso igual ao de ninguém, mas eu gostava também de fazer isto. Ok? Inês, vou-te só ler aqui um comentário da Fernanda da Silva. Sim. A Fernanda diz que as obrigações do dia a dia, do trabalho, da sociedade condicionam muito a nossa marca. Certo, Fernanda. Eu costumo ter esta expressão que é, a vida acontece. No meio de tudo aquilo que eu tenho para fazer, nas responsabilidades do dia a dia, a vida vai acontecer. E uma coisa muito importante é, eu não concordo com aquela positividade em excesso, não é? Do vai correr tudo bem e o arco-íris, lembram-se dessa expressão e daquela imagem, não é? Aquilo houve uma altura em que já, eu não sei quanto a mim falo, mas aquilo já me irritava, não é? Ver tantos arco-íris e tantas mensagens de vai correr tudo bem, não é? Quando o mundo estava um caos, aquilo até depois, de certa forma, e às vezes as pessoas demasiado positivas é do género, ok, olha, mas podemos agora voltar à real, não é? Ok, podemos pensar positivo, mas vamos aqui analisar a realidade também da situação. E de facto há coisas que não são nada positivas, ponto, não é? Coisas que acontecem que, vamos retirar uma aprendizagem disto, certo, mas não é agora o momento de eu tirar essa aprendizagem, deixa-me só aqui hibernar na minha bolha e ver o que é que eu faço com isto. Mas, de facto, a vida vai acontecer, é mesmo certo. Mas quanto mais nós focamos no problema, ou naquilo que me impede, ou no constrangimento, ou no meu bloqueio, menos eu consigo ver a solução, não é? Vocês já repararam que sempre que algum desafio nos é apresentado na nossa vida, nós não o vamos resolver se estivermos constantemente a ver o desafio. Se estivermos sempre a olhar, olha, aconteceu-me isto. Vamos imaginar, fiquei sem internet. Se eu estiver uma hora a pensar, fiquei sem internet, reparem, acham que a internet vai voltar? Não vai, não é? Não vai. Então, reparem, ok? É olharmos para a questão, não vou dizer o problema, mas a questão que eu tenho à minha frente e a solução para essa questão. Isto foi criado para mim, portanto, eu vi uma vez isto nas redes sociais e achei muito interessante, que era, se nós tivermos uma folha em branco e desenharmos um ponto preto, onde é que acham que normalmente as pessoas focam? No ponto preto, não é? Reparem, uma folha em branco e um ponto preto.
temos ali um ponto preto e todo o resto da área da folha está em branco. E as pessoas focam no ponto preto, não é? Então, reparem, quanto mais eu foco naquele ponto, menos eu consigo ver a área branca, não é? E isto acontece muito no dia-a-dia. E eu achei muito interessante porque, realmente, não é? Quantas vezes nós não damos por nós sempre a bater na mesma tecla, não é? E não olhamos para o resto. Então, no dia-a-dia, efetivamente, vai haver muitos constrangimentos, não é? Muitas obrigações também, muitos afazeres. Mas como é que nós podemos contornar isso? E depois há um péssimo hábito que nós muitas vezes temos, que é querer tudo para ontem. Não é? Até mesmo porque hoje em dia, não é? Nós mandamos uma mensagem para alguém e já queremos a resposta, não é? É quase imediato, porque hoje em dia há um acesso tão facilitado em tanta coisa que de repente nós esquecemos que há muitos processos na vida que têm o seu tempo, muitos processos mesmo. E nós, quando queremos tudo para ontem, às vezes não corre bem, não é? Porque ficamos em ansiedade. Porque é que as ansiedades da vida estão cada vez mais on fire? Por causa disto, não é? Esta ansiedade, parece que estamos sempre aqui a correr atrás de prejuízo, parece que não é? Andamos sempre aqui numa maratona. Calma, também temos que respirar no meio disto tudo, ok? E depois é fazer aquilo que é possível. Com o que nós temos em mãos, fazer o melhor que é possível. Eu ainda ontem estava a comentar com uma colega minha que ela estava-me a dizer, eu sou muito indisciplinada, eu não tenho uma rotina, eu não tenho horários para nada, é tudo, parece que estou sempre aqui a apagar fogos. E eu disse, olha, já experimentaste duas coisas. Primeiro, recompensaste quando algo acontece conforme estava planeado? E ela, recompensar? Não. Eu disse, então experimenta isso. Imagina, olha, se hoje o dia correr como planeado, se eu fizer tudo no tempo que tenho estipulado, eu vou dar uma volta à beira-mar, por exemplo. Okay? É uma recompensa. E, por outro lado, olha, já experimentaste criar os teus inegociáveis do dia? Do género, 3 coisas que têm de acontecer na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Ou seja, quando eu estou a planear a próxima semana, os inegociáveis, o que é que tem mesmo de acontecer? Que assuntos é que eu tenho mesmo de tratar a cada dia? Tá? Para quê? Para eu conseguir organizar o meu dia e não ter logo uma agenda super ambiciosa, não é? De repente quero fazer 10 coisas. Calma, se calhar não precisamos das 10 coisas, não é? Até porque costuma-se dizer, quando tudo é prioritário, nada vai ser priorizado, não é? Então, e reparem, a palavra prioridades já é preocupante, porque tem plural. Quando há muitas prioridades, perdemos o foco daquela que é mesmo a prioridade, não é? Então, prioridade. Qual é que é a prioridade hoje? Ok? Quem é que são as pessoas que mais te influenciam? É outra pergunta. Esta sim estava aqui no plano para fazer, não é? Quem é que são as pessoas que mais vos influenciam? Não é uma pergunta que tenham que responder aqui, podem até mesmo registar e fazer depois essa análise. Posso-vos até dar aqui uma sugestão, que é desenharem um círculo, ok? Eu esse exercício não o tenho aqui, mas pode fazer aqui sentido. É depois numa folha, desenham um círculo e escrevem o nome das 5 pessoas que mais vos influenciam, seja influência positiva ou menos positiva. Imaginem que vocês seguem alguém nas redes sociais, mas aquela pessoa está sempre a gerar ansiedade. Fogo, esta pessoa parece que consegue fazer tudo. Ela tem sempre a casa perfeita, tem a família perfeita, parece que não se danha com nada e está sempre bem disposta e está sempre não sei o quê. Então, reparem, imaginem que esta pessoa até nem vos traz assim uma grande leveza nem uma inspiração, mas sim, parece que vocês estão sempre a comparar com a vida desta pessoa. Lembrem-se, ela só mostra aquilo que quer. Esta pessoa pode ter aqui uma influência, não vou dizer negativa, mas menos positiva em vocês, e vocês podem considerá-la aqui nas 5 pessoas. Portanto, podem ser 5 pessoas, destas 5 pessoas, podem não ser todas da vossa esfera privada, ok? Podem não ser todas família, amigos, pode ser aqui um misto, tá? E depois vocês vão analisar de 1 a 10 qual é que é a influência que cada pessoa traz à vossa vida. Ou seja, de 1 a 10, esta pessoa influencia-me em 7. E pode ser uma influência, lá está, menos positiva, tá? Se for alguém que está a mexer mesmo com o vosso sistema nervoso, ok? Até, por exemplo, um colega de trabalho que, olha, esta pessoa já é insuportável para mim, então vou-lhe dar aqui uma influência de 7, porque a pessoa já estou pelos cabelos com esta pessoa. E por outro lado, ok, esta pessoa influencia-me em 8, mas influencia-me porque ela inspira-me, ela traz boa energia à minha vida, ela traz-me calma, ela traz-me discernimento, enfim, ok? Portanto, de 1 a 10, o impacto dessa influência. E depois o que é que vocês vão fazer? Vão somar
essas percentagens que vocês atribuíram e vão dividir por 5. Ok? Portanto, somam esses valores que vocês atribuíram a cada pessoa, dividem por 5. E vocês vão chegar à conclusão de que a influência, portanto, a influência atual na vossa vida está em X. Vamos imaginar que está em 4, okay? Ou está em 6, ou em 7. Muito dificilmente, para não dizer impossível, ninguém tem influência de 1 nem 10. Ok? É impossível nós termos influência de 10 na nossa vida ou de 1, tá? Normalmente anda ali entre os 2 e os 9. O ideal mesmo é a coisa rondar acima dos 5, tá? Porque, efetivamente, pode... Aliás, vou até dar aqui um parênteses, que é, se esta influência for toda positiva, espetacular, mas, reparem, mesmo sendo a influência positiva, se der a média de 5, é sinal que, apesar de eu ter uma influência de média de 5 na minha vida, posso procurar aqui outras pessoas, se calhar, para me influenciar ainda mais positivamente, porque aquela influência não está a ser suficiente, ok? Então, isto também tem muito a ver com o círculo de influência da nossa vida, por isso, façam um exercício que é muito, muito interessante. E façam-no sozinhos, tá? Sozinhos. E pensem assim, vou fazer este exercício e se tiver que rasgar a folha a seguir para mais ninguém ver, para eu não correr o risco de alguém ver esta folha, porque eu nem quero que mais ninguém veja, rasguem a folha. É só para tomarem consciência, ok? Porque às vezes nós, ainda mais quando é família, e há às vezes um familiar que já nos está aqui a impactar de uma forma mais pesada na nossa vida e nós não queremos atribuir o valor justo, né? O valor que realmente queremos dar àquela pessoa, não, porque é a mãe ou é o pai, né? Então não convém, não. Façam de uma forma genuína, porque reparem, essa franqueza está a ser com vocês, com mais ninguém, tá? Então não mintam a vocês próprios. As pessoas à nossa volta têm a enorme capacidade de impulsionar ou bloquear o desenvolvimento da nossa marca pessoal, ok? Tudo tem a ver com as pessoas que estão à nossa volta, com os ambientes certos, não é? Hoje em dia fala-se muito nas mentorias, eu própria sou mentora, portanto eu tenho aqui a vantagem de conseguir reunir várias pessoas em diferentes contextos de mentoria e isso é algo que me deixa muito feliz, muito realizada. Porquê? Porque é trazer as pessoas para o ambiente que elas precisam. Okay? E o poder do ambiente faz toda a diferença. E isto começa em casa, dentro das nossas portas, dentro do nosso lar e vai para fora, ok? Para os ambientes onde nós estamos. Na nossa equipa de trabalho, quer seja trabalho por conta própria, por conta de outra, quer seja outros ambientes, o círculo de amizades, etc. E trabalhar a nossa marca pessoal vai muito além das redes sociais, até porque somos um ativo que merece atenção em diferentes componentes. E eu vou-vos trazer aqui uma perspectiva mais holística também, mais menos comercial, digamos assim, daquilo que se fala sobre marca pessoal, porque eu também acredito que desenvolvermos a nossa marca pessoal tem tudo a ver com hábitos, rotinas, autocuidado. Okay? O tempo que eu dedico a mim a cada dia. Então, nós temos 4 componentes, vamos imaginar que somos feitos aqui de 4 departamentos. Assim como uma empresa, não é? Uma empresa tem departamento de recursos humanos, marketing, vendas, suporte, etc. E outros departamentos importantíssimos. Reparem, nós também temos departamentos, ok? Então, o primeiro departamento, o departamento emocional. A importância de dominarmos a gestão de emoções em qualquer situação. A inteligência emocional é uma competência cada vez mais valorizada até pelas empresas. Okay? E hoje em dia, não é? É algo que tem acontecido nos últimos tempos, as empresas, além das competências técnicas, elas têm-se focado muito aqui na parte do recrutamento, nas competências pessoais. Aquilo que a pessoa traz sempre. É a mesma coisa que alguém que faz voluntariado ou alguém que tem uma experiência fora, enfim, alguma coisa assim diferente de um currículo normal, acaba por ganhar pontos em algumas empresas e em determinados contextos em relação àquela pessoa que tem um currículo normal. Não é? Então, a inteligência emocional é efetivamente aqui um ponto a favor. E há certificações de inteligência emocional, não é? Portanto, nós até podemos tirar uma certificação de inteligência emocional para nos ajudar aqui a gerir as emoções. Então, reparem, até para um recrutador que olhe para um currículo de alguém que, olha, esta pessoa é certificada em inteligência emocional, portanto, esta pessoa valoriza isso, não é? É muito interessante e é muito, hoje em dia, valorizado também. Então, como é que nós podemos trabalhar o nosso departamento emocional?
Com journaling, por exemplo, né? Escrevermos, literalmente despejarmos aquilo que nos vai na cabeça e num diário, numa folha, assim, queimamos a folha, rasgamos. Eu faço isto muitas vezes. Eu escrevo numa folha e rasgo, ok? Porquê? Porque são pensamentos. Eu só quero é despejar os meus pensamentos, ok? Depois, o processo de psicoterapia também. Hoje em dia fala-se muito mais da importância da saúde mental. E bem, porque da mesma forma que dizemos que vamos ao dentista, vamos ao fisioterapeuta, vamos ao ortopedista, então dizer vamos ao psicólogo tem de ser uma coisa normal, não pode ser mais tabu, já chega, não é? Já passou essa era, e achar que irmos ao psicólogo era porque estávamos malucos, não, efetivamente é importante trabalharmos aqui o nosso campo mental e emocional. E depois o coaching também. O coaching é uma vertente mais prática também, no sentido de nos ajudar aqui a traçar metas, objetivos e planos. Porquê? E há bocado falávamos nisso com um comentário aqui de uma participante, não é? Esta questão de, às vezes, desfocarmos muitas vezes com os constrangimentos, com os desafios do dia-a-dia. Então, se nós pudermos ter alguém que nos ajude a definir esse passo a passo para o nosso dia-a-dia, para os nossos objetivos, é muito mais interessante. Até porque, reparem, quando há o aproximar da passagem de ano e vamos entrar no ano seguinte, né, e estamos, né, passamos há pouco tempo essa fase, porque né, estamos em 2024 há pouco tempo, normalmente as pessoas focam-se logo nos objetivos profissionais, não é? Nas suas carreiras. E os objetivos pessoais, onde é que ficam? Esses não deviam ser os primeiros, não é? E esses, sim, são os mais importantes de todos, porque são eles que vão monitorizar depois o resto. Portanto, objetivos pessoais. Imaginem, olha, no próximo ano eu quero começar um novo hobby, não é? No próximo ano eu quero fazer uma viagem, não sei aonde, não é? No próximo ano eu quero fazer um fim de semana naquele tal sítio. É um objetivo pessoal, esses não podem ser descurados. Depois, o campo físico. Oi? Arrastei aqui o rato sem querer. O nosso departamento físico, cuidarmos do nosso corpo, porque é nele que nós vivemos. O nosso corpo é o nosso templo, ponto. É? Se nós descuramos o nosso corpo, estamos a descurar do nosso templo, né? Da casa onde nós vivemos todos os dias. Então, boas práticas de sono, boas práticas de exercício físico, boa alimentação, tudo isto é importante. A hidratação também. Então, isto tem tudo a ver com o nosso departamento físico. Okay? Reparem, numa empresa, o departamento de vendas não vende se não fizer chamadas de vendas, por exemplo. Não é? É uma coisa que está intrínseca, não é? Portanto, o departamento de vendas não é só para analisar os resultados daquilo que se vai vender no offline, não. Fazer chamadas de vendas, e-mails de vendas, follow-ups de vendas. Então, reparem, o meu departamento físico precisa destas nutrições todas, não é? Da água, da alimentação, do sono, da atividade física, etc. O campo mental. O nosso cérebro, muitas vezes, é subestimado, não é? Eu não vou escrever porque eu vou-me lembrar. E, de repente, não me lembrei. Fogo. Esta minha cabeça. Não, não é a nossa cabeça. O cérebro é um órgão importantíssimo, não é? E nós estamos constantemente a colocar ruído no cérebro e depois achamos que é anormal não nos lembrarmos de algumas coisas. Não, então com tanto ruído que nós colocamos lá para dentro, então escrever tudo, não é? Escrever aquilo que nós nos vamos lembrando. E além disso, este estímulo da nossa mente pode ser feito através da leitura, não é? O facto de nós lermos, e reparem, é ler, não é estarmos a fazer aquilo na diagonal, não é? Há pessoas que querem ser tão produtivas a ler que depois leem 2 páginas. Então, e o que é que leste? Já nem me lembro. Claro que não leu, não é? Não lembro porque não leu, não é? Depois, a arte também, o irmos ao teatro, irmos ao cinema, envolvermos nas histórias que nos são apresentadas, acaba por estimular também a nossa mente, não é? Quando estamos a ver um filme e estamos altamente concentrados naquele filme, estamos já a pensar no quê? No desfecho daquilo, não é? De género, e agora? O que é que vem a seguir? Não é? Depois aquelas músicas todas, não é? Estimular a nossa mente. Reparem, isso é estimular o nosso cérebro. E devemos mesmo fazê-lo. E depois o poder da visualização também. E aqui, muito mais do que fecharmos os olhos e namastê, visualizarmos coisas, não, termos práticos. Ok, vamos imaginar, eu entro para este webinar. Antes de entrar para este webinar, fazer uma prática de visualização, de, ok, por exemplo, eu, Inês, fecho os olhos e vou visualizar como é que este webinar vai acontecer. Então, eu visualizo as pessoas a interagir, eu visualizo as pessoas a tirar notas, eu visualizo as pessoas a colocar questões. Porquê? Porque, efetivamente, me ajuda a entrar nesse campo energético também.
E por fim, o nosso último departamento, o departamento espiritual. Viver e desenvolver o nosso propósito diariamente é um mote muito, muito importante para nós nos desenvolvermos ao nível espiritual. E aqui, obviamente, cada um tem a sua fé, ok? Não vos venho falar de religião, até porque de religião, política e futebol não se fala, ou não se deve falar, porque são áreas muito sensíveis. Portanto, eu não venho falar de religião, mas eu venho falar sobre fé, ok? E cada um tem a sua, ou há de procurar a sua. E viver o propósito, e o propósito muitas vezes é um conceito quase complexo, não é? O nosso propósito pode mudar o tempo todo, não é? Hoje o meu propósito é este, amanhã o meu propósito é aquele, não é? E reparem, mediante fases da nossa vida, nós vamos efetivamente mudar o nosso propósito seguramente, não é? Por exemplo, a maternidade acaba por ser e muitas mulheres mães, não é? Falam muito sobre isso, não é? A maternidade é um marco significativo na vida de alguém e o propósito muda. Não é? O nosso propósito muda, então efetivamente essa questão analisarmos aqui o propósito é realmente aqui muito, muito interessante. E agora até me lembrei, por causa desta questão, quando acontecem marcos significativos na nossa vida, que o propósito vai mudando, lembrei-me aqui, tive aqui um flash por causa dos gatos, porque efetivamente uma terapeuta de Reiki animal partilhou uma vez comigo que um gato chega à nossa vida depois de um acontecimento importante na nossa vida, ok? Acontece algo importante na nossa vida e vem um gato. Isto para quem tem gatos, obviamente, não é? Portanto, quem tem gatos, pensem lá o que é que aconteceu nas vossas vidas significativo antes desse gato aparecer, ok? Algo que pode ser aqui interessante, lembrem-me agora. Então, exemplos a nível espiritual. A meditação, e a meditação não tem de ser de 15 minutos com meditação guiada. Eu, por exemplo, eu não funciono bem com meditação guiada. Eu prefiro meditar sozinha, 2 minutos que seja, e nem que seja no banho, ok? E isso é muito mais simples de fazer e se calhar algumas pessoas aqui até se vão rever nisso, é que é, pá, não, realmente eu também não gosto de estar com os fones, alguém estar-me a guiar na meditação, gosto de fazer a meditação sozinha. Então, é uma forma de nós trabalharmos o nosso campo espiritual. A gratidão, né? Práticas de gratidão, todos os dias, né? Porque é que eu sou grata no dia? Basta uma coisa. E o silêncio também, estarmos em contato com o silêncio e tirarmos também proveito disso, nem que seja, lá está, 5 minutos, ok? Esta é a base para o desenvolvimento da nossa marca pessoal. E é assim que nasce um ecossistema. Então, que ecossistema é este? É? Então, eu divido o ecossistema em 3 partes, ok? É como se fosse uma sociedade, tá? Então, para onde é que eu vou canalizar a minha energia e o meu desenvolvimento de marca pessoal? Então, e porquê que eu digo que parece uma sociedade? Porque vai aos 33, como é 3 partes, não é? 33, 33, 33. Isto dizer tudo ao mesmo tempo parece os 3 tristes tigres. É difícil dizer isto assim seguido. Então, presença. Okay? Como é que nós trabalhamos a presença da nossa marca pessoal? Primeiro, com um grande mote, que é garantirmos que não passamos em vão na vida das pessoas. Ok? Então, como é que nós podemos trabalhar isto? Realizando formações em ambiente corporate, ok? Isto para quem trabalha por conta própria, poder aqui ver como é que podem levar a vossa filosofia de vida e a vossa expertise a outras empresas. Porquê? Porque as empresas são ambientes com pessoas, portanto, a quantas mais vocês levarem a vossa visão, não é? Mais isto tem aqui, mais impacto, aliás, isto tem. Nós aqui estamos, não é um ambiente 100% corporate, mas acaba por ser algo mais institucional. Então, reparem, eu poder levar aqui a minha mensagem a mais pessoas, porque é um ambiente com várias pessoas, não é? Depois, criarmos merchandising personalizado com o nosso nome. Uma caneta, um bloco. Então, quando nós vamos a algum lado, por exemplo, olhem, uma coisa muito simples de fazer e é algo muito giro. De certeza que vocês têm frases próprias, não é? Ou se não têm, não é? Comecem a refletir sobre isso. Alguma frase ou alguma expressão muito vossa que vocês usam várias vezes. Já imaginaram fazer um tote bag, não é? E agora os tote bags são tão famosos no nosso dia-a-dia, não é? Vamos às compras com um tote bag, é uma coisa giríssima, não é? Já não precisamos andar com os sacos, com as publicidades das marcas, mas podemos andar com tote bags personalizados. Então, criarem o vosso próprio tote bag, não é? Com uma frase vossa, com o vosso nome, com as vossas iniciais. Então, é uma coisa que pode ser muito interessante também. Procurar ambientes inspiradores e desafiantes para estimular o vosso networking. Reparem, mesmo quem trabalha por conta de outrem, procurem estes ambientes, procurem mentorias,
estejam em mentorias com outras pessoas. Olhem, eu estou agora numa mentoria em que eu sou uma participante, não, portanto a mentoria não é minha, eu sou uma participante e eu tenho lá colegas que trabalham por conta própria e trabalham por conta de outrem. E estamos ali para trabalhar a questão de gestão de tempo, produtividade, disciplina. E reparem, aquilo que eu disse ao início, né, não focar só nos pontos que temos a melhorar. Eu não estou ali porque eu me considero indisciplinada, desfocada, nada produtiva. Pelo contrário, eu já me considero uma pessoa assim no dia a dia, mas eu sei que posso melhorar e por isso é que eu estou ali. Porque eu quero saber como é que eu posso melhorar ainda mais e evoluir nesse caminho. E é muito giro porque ali naquele ambiente estão pessoas muito diferentes, não é? Quem trabalha por conta própria e por conta de outra. Portanto, façam também por procurar esses ambientes para se estimularem ao máximo. Depois, a segunda cota aqui da nossa sociedade de ecossistema na marca pessoal tem a ver com a mensagem. Partilharmos a nossa voz em vários contextos em simultâneo. Então, primeiro ponto, primeiro exemplo, contribute para o aumento da educação nas diferentes áreas de estudo ou negócio. Ou seja, imaginem, na vossa comunidade local, vocês poderem ir dar uma palestra, fazerem uma intervenção, darem uma aula, o que seja, numa associação, por exemplo, não é? Imaginem, a minha área de estudo, a minha área de competência é esta, então eu vou fazer isto na associação X, não é? Vou-vos dar um exemplo. Aqui há uns anos, eu trabalhava na parte de comunicação de um restaurante e do outro lado da rua havia uma instituição para jovens carenciadas, portanto, jovens maltratadas pela família, jovens em situações muito delicadas. E eu então fiz uma proposta à diretora dessa associação e perguntei se era possível começar a dar aulas, não é, naquela instituição para as meninas, para trabalharem o seu currículo, para saberem apresentar uma entrevista, porque algumas meninas já estavam em fase de começar a procurar os seus primeiros empregos, algumas até já estavam na faculdade. E, portanto, ela aceitou a ideia e eu comecei a ir lá uma vez por semana para fazer essas intervenções. E reparem, eu trabalhava por conta de outrem, e eu não fazia isso na minha parte profissional, não trabalhava com currículos, não trabalhava com nada disso, mas eram competências que eu já tinha e eu sabia que podia levar a outras pessoas. Portanto, vocês também podem adaptar para o vosso contexto. Depois, oportunidades de entrega de conteúdo, seja em formato online como presencial. Então, aqui, sim, estarem presentes em redes sociais, e não é em todas, é naquelas que fizerem sentido. Portanto, Instagram, LinkedIn, YouTube, aquilo que vos fizer realmente sentido. Começarem a partilhar a vossa mensagem. Reparem, toda a gente tem algo a ensinar a outro alguém. Toda a gente. Então, comecem a pensar efetivamente nos temas que vocês mais dominam, ok? E comecem a falar sobre eles. Quanto mais não seja num blog, por exemplo. Comecem por um blog, se não quiserem ir logo para as redes sociais. E no formato presencial, não é? A escrita de um livro, por exemplo, estarem em eventos presenciais, também pode ser aqui interessante para vocês pensarem. E depois, na última cota da nossa sociedade no ecossistema da marca pessoal, temos o património. Diversificar a aplicação do nosso dinheiro. E sim, falarmos também de dinheiro, não é? Que é outro tabu da nossa sociedade, não é? Não se fala de dinheiro, porque se eu falo de dinheiro parece que tenho muito, e se tenho muito também vou ser mal vista, não é? Então, desconstruímos aqui o tabu também da literacia financeira e deste conhecimento. Investir em bens pessoais que podem ser exclusivamente da própria pessoa, por exemplo, investir dinheiro em ações, ok? E este não é o propósito do webinar, não é mergulhar aqui a fundo das possibilidades de investimentos de dinheiro, mas são aqui ideias para nós. Porquê? Porque olharmos para uma marca pessoal é olharmos para um todo. Está bem? Para mim faz-me sentido esta abordagem e não chegar aqui e dizer assim, olhem, este é o tipo de conteúdos que vocês devem publicar nas vossas redes sociais. Para mim isso seria muito redutor em relação aqui a todo o impacto e potencial da nossa marca pessoal. Depois, bens familiares que podem ser comuns ao agregado, por exemplo, uma casa, não é? Que acaba por ser aqui, ou pode ser aqui um bem familiar. Bens empresariais referentes ao negócio, por exemplo, investir aqui no escritório, investir em formação também, investir em ações de outras empresas. Portanto, aqui algumas sugestões para vocês também considerarem. Portanto, olharmos para um legado na marca pessoal e dividi-lo aqui em 3 vertentes, está bem? Depois a Carla também vos vai disponibilizar estes slides, por isso vocês depois podem também mergulhar aqui mais a fundo nestes pontos todos. A riqueza da nossa marca pessoal começa no ser para passar ao ter. Ninguém tem nada se não for. Ou pode ter, mas é em vão.
ok? Então, tudo começa na nossa essência para a seguir vir o ter, tá? Eu sou isto e o facto de eu ser, vou passar ao ter, ok? E isto pode ser muito mais profundo até do que a própria frase aqui o indica. Bom, e agora, muito rapidamente, antes de terminarmos e aqui poder responder também às vossas questões, tenho um bónus para vos passar. Eu vou fazer um bootcamp online no dia 7 de março, portanto está mesmo aqui a data é próxima. Vai ser de um dia, portanto entre as 10 e as 17. Vou estar eu e outros especialistas convidados. E o grande mote aqui da nossa conversa é marca pessoal, a importância do posicionamento estratégico numa abordagem 360. Que temas é que nós vamos abordar de uma forma muito rápida? Gestão de tempo, marketing de conteúdo para alta conversão, precificação, captação de clientes, vendas e gestão de equipas. Portanto, mesmo quem não trabalha por conta própria, porque trabalha por conta de outrem, pode aqui estar presente, porque efetivamente vai ser muito enriquecedor, porque vamos fazer aqui um mix de áreas. O bónus que eu tenho para vos dar é 50% off com o cupom APPM, ele já está disponível, vocês entrando aqui neste QR Code podem ter logo acesso aqui a este cupom, portanto é só inserirem nos dados do checkout. O Bootcamp tem um valor de investimento aqui de 50 euros, aqui e é mesmo uma oferta exclusiva para vocês, tanto é que este slide já nem vai nos slides que eu vou passar depois à Carla, portanto é mesmo uma oferta única para quem está aqui e está disponível então por 24 horas, portanto só tirarem aqui fotografia ao QR Code e portanto e acederem ao vosso cupom. Alguma questão que vocês tenham também, eu deixo aqui os meus contactos, está bem? Portanto, caso não consigam entrar, entretanto, com o cupom, é só indicarem nos meus contactos e eu tenho todo o gosto em ajudar-vos. Bom, muito obrigada pela vossa presença e participação também e vou agora deixar-me aqui disponível para esclarecer aqui alguma questão, algum comentário. Fiquem à vontade, vou parar a minha partilha. Obrigada, Inês, pela tua partilha, esta apresentação foi fantástica. Se quiserem colocar agora alguma questão à Inês... a Helena pede se podes voltar a partilhar o programa do Bootcamp. Se calhar deixávamos um bocadinho nesse slide, Ok, pode ser. Sim, pronto, para as pessoas terem tempo também de fazer o print screen aos ecrãs. Aproveito para, se quiserem colocar alguma questão, eu sei que já passámos um bocadinho da hora, mas aproveitem para fazer questões à Inês. Podem colocar aqui no chat ou levantar a mão. E eu, entretanto, Inês, vou-te colocar, enquanto pensam, se tem alguma questão. Sim. Para colocar, Inês, eu ia-te colocar uma questão muito simples, Inês. 3 ferramentas que tu recomendas. Eu, por exemplo, eu conheço fazermos a análise SWOT para nós a nível pessoal. Também a primeira vez que eu vi isto fiquei assim, fazer análise pessoal para nós, mas realmente é super importante. Não sei se recomendas pelo menos mais 2 ou 3 ferramentas para a gestão da nossa marca pessoal, Inês. Ok, eu posso dar aqui o exemplo das ferramentas até mesmo de autoconhecimento, que acaba por estar aqui uma coisa linkada com outra. Olhem, uma das que eu fiz, que não foi, digamos assim, a mais impactante de todas, porque também já tinha aqui algum trabalho de autoconhecimento feito, mas foi muito interessante para mim, foi a coloração pessoal. Tem a ver com a imagem. Porquê? Porque, de facto, a imagem tem um grande poder da nossa... Ou seja... Quando nós nos apresentamos, não é? E costuma-se dizer que não há uma segunda oportunidade para nós criarmos uma boa primeira impressão, não é? A nossa primeira boa impressão está criada, se não foi criada, é passar à frente. E, portanto, a imagem realmente tem aqui um grande impacto nisso. Portanto, a coloração pessoal, há quem faça coloração pessoal e consultoria de imagem integrada, não é? Mas, de facto, a coloração pessoal por si só é um processo que nos ajuda a identificar a cartela de cores que nós devemos usar no nosso dia-a-dia. Aquilo não tem nada a ver com caixinhas de agora só vou usar estas cores porque só estas é que me favorecem, não é nada disso, mas é termos a consciência das cores e dos padrões que nos favorecem mais e em momentos-chave podermos usar. Por exemplo, eu não vinha para aqui, por exemplo, com cor, sei lá, amarela, por exemplo, ok? Porque não é uma cor que está na minha cartela, não é uma cor que me favoreça, é uma cor que eu gosto de ver em ambientes de decoração, mas não é uma cor que me favoreça minimamente. Portanto,
optei aqui por algo mais seguro e que está na minha cartela, que é os cinzentos e os brancos. Portanto, aqui é uma escolha mais segura. Portanto, a coloração pessoal é algo muito, muito interessante. Um teste de enneagrama, ok, também é interessante, porque efetivamente vai nos ajudar a perceber as nossas motivações e estas estratégias que eu vos estou a dar não têm nada a ver com colocarmos em caixas e estarmos com o síndrome da Gabriela. E se tivermos aqui alguma Gabriela, que me perdoe, que eu adoro o nome, mas o síndrome da Gabriela é: eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim. Não sei se vocês se lembram da telenovela da SIC, que era a Gabriela, e era esta a música que passava, não é? Portanto, dizemos que é o síndrome da Gabriela. E eu adoro as Gabrielas, portanto, se tivermos aqui alguma que me perdoe, que não é nada contra o nome. Mas o teste do Enneagrama vai nos ajudar aqui a reconhecer as nossas motivações, ok? E a perceber efetivamente porque é que eu atuo com este comportamento, porque é que, ou seja, qual é que é o meu perfil, né? E quais são as motivações principais. Por exemplo, e o teste de Enneagrama acaba por ser, vai do perfil 1 ao perfil 9, e eu aconselho-vos a fazerem com um coach, porque normalmente são os coaches que são certificados, não nem todos são, e eu posso depois também referenciar aqui um coach que trabalha connosco também, que trabalha comigo, que trabalha connosco na empresa, que nos ajuda nesse processo também, que é o David Freire. E mais outra ferramenta assim que me recordo que pode ser aqui interessante. Eu diria mesmo depois até o próprio processo de coaching integrado, ou seja, começar a trabalhar com um coach, ok? Podermos aqui fazer algo como um passo a passo para os nossos objetivos pessoais. Ok? É um processo mais rápido, mais direito. A psicoterapia, no caso, acaba por ser um processo aqui mais que envolve aqui uma estrutura diferente, porque é? Estamos aqui a trabalhar com crenças e acaba por ser um processo muito, muito enriquecedor, mas mais demorado também, obviamente, porque tem aqui outras questões mais internas. Mas eu diria que um processo de coaching com um bom coach faz toda a diferença. Nem que seja um processo de 3 meses. Pode nem ser tanto, depende da metodologia, mas pode ser aqui muito, muito interessante. Por isso, diria coloração pessoal, a questão do Enneagrama e uma ferramenta como o coaching pode ser aqui muito, muito interessante. E vou também fazer aqui a propaganda ao conteúdo diário que eu produzo nas minhas redes, na newsletter. Entrando no meu site também, nasvoltasar.pt, vocês têm também acesso a toda a informação. E eu, todas as semanas, às terças-feiras, envio uma newsletter onde eu falo de ferramentas para explorarem o vosso autoconhecimento, onde eu falo de nomes de marcas pessoais. E estas marcas pessoais não são marcas tipo celebridades que toda a gente conhece. Não, eu falo do senhor Albano, que tem um talho, eu falo da Dona Arminda, que tem uma loja de roupa na minha rua, enfim, falo de muitas pessoas, porque lá está, todos temos uma marca pessoal. Portanto, assim, a frio são aquelas que eu diria. E depois a construção dos hábitos também, como falei aqui, e vão ter também depois nos slides. É verdade. Inês, muito obrigada. Eu não sei se alguém tem mais alguma questão para colocar à Inês. Aproveitem. Eu sei que já ultrapassámos aqui um bocadito a nossa hora. Eu vou, entre hoje e amanhã, vamos-vos enviar os slides, assim como um pequeno questionário de avaliação da nossa ação. Se por acaso falhar alguém, peço que nos enviem um e-mail, porque eu tenho aqui algumas pessoas que às vezes não conseguimos identificar pelo e-mail da inscrição e com o nome com que estão na sessão. Nomeadamente, nós temos, por exemplo, aqui alguém que entrou com identificação de sucesso em vendas. Eu não, se por acaso não conseguir identificar quem é, peço que me envie um e-mail. E também tenho uma Joana, que só temos o nome de Joana. Está bem? Basta enviarem-nos um e-mail que nós fazemos chegar o questionário de avaliação, assim como a apresentação. Está bem? Boa. Questões. Mais alguém tem alguma questão para colocar à Inês? Também há alguma questão que tenham, entretanto, têm os meus contactos e podem enviar, e eu ajudo naquilo que eu puder e souber, cá estarei para vos ajudar. Obrigada, Ana e Diogo. Sim, obrigada pela vossa presença. Ótimo. Joana, sim, a gravação, os associados à PPM terão acesso à gravação dentro de um mês. Quem não é associado à PPM fica disponível no nosso canal do YouTube, sensivelmente dentro de 2 meses. Está bem? Pronto. A apresentação será enviada para quem esteve presente hoje aqui na nossa ação.
E volto, pronto, a frisar, se por acaso alguém não receber o e-mail, peço que entre em contacto connosco, porque às vezes temos dificuldade em identificar o nome que está na inscrição com o nome com que vocês entram aqui na sessão. Está bem? Mais alguma questão que queiram colocar? Obrigada. Eu vou só aqui parar a gravação. Ok, vou parar aqui a partilha. Deixa só aqui um segundinho.